Aqui no Espaço Continet eu tive o prazer de receber várias autoridades e gestoras, mulheres fortes, e hoje não é diferente. Eu estou aqui com a senadora Maílza Gomes, que já está no nosso estúdio. Já foi difícil conversar com ela, porque assim, toda a imprensa acreana tem prestigiado o seu trabalho. Seja bem-vinda, a senhora acabou de voltar do Juruá, né, direto aqui para Expo Acre. Obrigada, Sofia. Boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo, e estou muito feliz de estar aqui com você. Olha, eu dei uma olhadinha nos seus trabalhos para me informar e vi que nesses 6 meses a senhora não parou, né? Foi assim de trabalho árduo mesmo. Tem várias aprovações que vão ser feitas em 2020, é legal a gente frisar, para quem ainda não entende muito bem isso, mas já tem muita coisa boa vindo por aí. Muita coisa, me dediquei bastante e procurei fazer um bom trabalho e farei nos meus próximos anos. Dentre alguns deles, por questão de tempo eu não posso esmiuçar, e são muitos, tem alguns que me chamaram muita atenção, né? Primeiro, eu queria falar do Criança Feliz, né? Que resguarda a primeira infância, né? Eu sou mãe, sou cidadã, sou mãe, a gente tem cada dia mais lutado muito por isso também, né? É um programa muito bonito, Sofia, e eu faço parte da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que é voltada para esse atendimento, porque a criança até os 6 anos de idade, ela está em formação do seu caráter. Então todo o cuidado que a gente toma com a criança nos primeiros meses e anos de vida, isso faz dela uma possibilidade, futuro, né? Exatamente, de ter uma vida bem melhor, um futuro bem melhor quando maior, né? Passam por isso segurança alimentar, né? Direito à escolaridade, à cultura, lazer, tudo isso. Tudo isso, em conjunto, né, com a área de saúde, né, a questão da pedagógica, né, da família, tem muito olhar voltado para a criança na família, tanto é que os cuidadores, os visitadores dessas crianças vão até a família orientar como cuidar bem dela para ela se desenvolver melhor. Agora, senadora, deve ser um pouco difícil, não quero lhe colocar em nenhuma saia justa, vamos pensar aqui junto comigo. Um pouco complicado quando a gente tem o governo federal, através do nosso presidente, o representante maior do estado, falando sobre trabalho infantil de uma maneira mais normal, né? Enfim, minimizando em algumas situações esse tipo de situação, falando que não existe fome. Será que é um desafio ainda maior conviver com esse tipo de realidade que a gente vive aqui no Acre, que de repente não está chegando essa notícia lá em Brasília, senadora? Então, o presidente tem uma forma de se expressar, né, um pouco impaciente, mas eu acho que, de fato, nós precisamos nos preocupar com o bem-estar das crianças e focar na educação, na saúde, e, através disso, o serviço sendo prestado por educadores, por pessoas certas, por pessoas que aprenderam, se formaram para prestar esse serviço, a gente tem um resultado. Eu acho que, independente disso, é só focar o trabalho para as áreas que dependem, né, que precisam ser desenvolvidas. Sim. E por falar em criança, a gente tem, obviamente, uma relação muito forte com as mães. Eu sei que a senhora é atuante nas políticas públicas das mulheres. O que a gente poderia ressaltar, entre tantas medidas e ações que a senhora tem tomado, nesses 6 primeiros meses, o que a gente enxerga, pode vislumbrar de futuro em se tratando das mulheres? Então, eu trabalho bem esse foco de políticas voltadas para mulheres. Eu acho que a mulher precisa ocupar o seu espaço. Já fez muito, né? Já ocupou muito, já venceu muitas lutas contra o preconceito, mas ainda existe, a mulher ainda precisa, de certa forma, ser protegida. Porque mesmo assim você sabe que a violência, né, a questão da econômica da mulher ainda sofre muito, é muito forte a discriminação. Então precisa existir essas políticas públicas para as mulheres, sim, e também eu luto lá
pela liberdade da mulher na política, pela expressão da mulher na política, que ela é capaz e deve ocupar o seu espaço e tem potencial para isso. A senhora não acredita, por exemplo, que poderia ser um trabalho multidisciplinar? Porque a gente fala de primeira infância e voltando para a questão cultural, essa questão da política é muito cultural, né? De repente as nossas meninas não estão sendo ensinadas a sonhar em ser presidente da República, por exemplo, né? É sempre assim, nossa, vamos ser uma primeira-dama, talvez não desmerecendo de forma alguma, mas não parte também por uma mudança de cultura. E nesse aspecto, novamente vou entregar para a senhora um gancho. Recentemente a nossa ministra Damares, que é uma figura pública controversa, que dá declarações que dividem opiniões, esteve aqui também falando um pouquinho sobre isso. Como é que faz para manter o equilíbrio, para conseguir que a gente tenha essa mudança de fato? É exatamente isso que a gente precisa fazer, né? Mudar essa cultura, porque a mulher não vai porque ela não quer ou porque... Existe todo um trabalho para democratizar essa política. A mulher é capaz e precisa ter um esforço além, né, da capacitação, né? A gente precisa trabalhar muito a formação da mulher para que ela ingresse na política. A Damares é uma pessoa que se empenha naquilo que ela faz, ama, defende de forma assim, muito forte o pensamento dela, e ela tem trabalhado políticas voltadas para essa proteção, né? Às vezes a gente acha que, de certa forma, ela está sendo muito intensa ou muito, né, que as declarações dela geralmente são fortes. Exatamente. Mas eu acho que no fundo, a intenção mesmo é a mesma preocupação que a gente tem de valorizar, de cuidar das pessoas como ser humano, né? E, na verdade, o diálogo também serve para isso. A gente tem que também escutar todas as opiniões. Eu imagino que a senhora, num ambiente que ainda é de uma maioria masculina, tem que exercer ainda mais toda a subjetividade, a complexidade que uma mulher já nasce, né, com esse dom de fazer. Nesse sentido, como faz para ser uma mulher na política, à frente de uma cadeira tão importante como é a de uma senadora? E o que a senhora me conta do Juruá? Está vindo de lá agora também, né? Olha, eu acho que um bom comportamento na política, o amor ao próximo é fundamental. Você tem que amar aquilo que você faz e você tem que gostar de pessoas, né? Assim tudo vai bem. E o Juruá foi uma experiência espetacular para mim, gostei demais, além de conhecer a beleza natural e aquelas pessoas, aquelas comunidades tão diferentes, com características tão próprias, mas também vi a dificuldade que aquele povo tem, né, nos municípios mais distantes, de difícil acesso. Mas foi uma experiência assim, muito boa, trouxe muito conhecimento, conheci de perto, falei com pessoas da comunidade, com ribeirinhos, com tribos indígenas, visitei as instituições e foi muito bom. Que ótimo, então. Senadora, eu espero sempre lhe receber aqui para ouvir boas notícias, um trabalho atuante, eu acho que passa por isso que a gente falou, né? Um trabalho de você empoderar mulheres realmente, verdadeiramente, e inspirar também, né? Bons exemplos inspiram aí as meninas que estão nos assistindo a sonhar com um projeto mais bonito de política também, com uma mudança que começa pela gente também. Não podemos esperar que os governantes, as pessoas que estão lá, façam sozinhas a sua parte. Por exemplo, se você aí quer mudar o destino do nosso país, por que você não pode se candidatar? Não é verdade? O espaço está aberto para todas, o incentivo está aí. Eu lhe agradeço muitíssimo a sua vinda. Desejo de coração que a senhora faça um excelente mandato, traga bastante recursos para essas comunidades que a senhora falou, que o nosso Acre só tem a ganhar. Obrigada. Muito obrigada, um grande abraço.